Fala pessoal, aqui é o Luiz e hoje a aula é sobre ritmo circadiano. Então, primeiramente, a gente tem que entender que ritmo circadiano é todo ritmo que tem a duração de cerca de um dia. Ou seja, é todo ciclo que o tempo de duração é de cerca de um dia. E qual que é a vantagem evolutiva da gente ter ciclos circadianos em nosso organismo? A principal vantagem é porque a gente vive num ambiente cíclico. A Terra ela tem dia, tem noite, tem estação. As estações já são acompanhadas de mudanças ambientais. Você tem mudanças de temperatura. E se o organismo ele desenvolvesse uma estratégia para preceder essas mudanças ambientais, ele teria vantagem evolutiva para aqueles organismos que não precedem essas vantagens ambientais. E foi aí que o corpo, entre aspas, criou o ritmo circadiano. Essa é a vantagem evolutiva de a gente ter ritmos circadianos em nosso corpo. E o que esse ritmo circadiano ele faz no nosso organismo? Eles controlam os processos fisiológicos e bioquímicos do corpo, que variam de acordo com os ritmos diários, ou seja, dia e noite. E quais são esses processos fisiológicos e bioquímicos? Temperatura, fluxo sanguíneo, produção de urina, níveis hormonais, que a gente já falou no nosso curso de endocrinologia, crescimento de pelos, taxas metabólicas, tudo isso são influenciados pelos ritmos circadianos. E aqui eu trouxe uma tabela que exemplifica muito bem isso. Por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de horas do dia e de temperatura corporal. Quando o indivíduo ele está dormindo, ele está no sono, ele tem sua temperatura baixada. Quando ele acorda, a temperatura dele sobe. E você pode ver que isso é um ciclo. Basicamente é isso que o ritmo circadiano faz. Ele controla os processos fisiológicos e bioquímicos do corpo. E uma das maneiras com que a gente recebe estímulo externo para ele influenciar o nosso organismo é de acordo com a luz. A luz ela vai ser captada nos nossos olhos. Ela vai enviar informação para o núcleo geniculado lateral, que vai para o núcleo supraquiasmático. Aqui vocês podem ver que além dessa via, ela pode mandar para o núcleo supraquiasmático diretamente. O núcleo supraquiasmático, ele é o responsável pelo ritmo circadiano. Ele é como se fosse o núcleo mestre do ritmo circadiano de praticamente todos os indivíduos mamíferos. Esse núcleo ele vai controlar o ciclo do sono e da vigília, ou seja, a luz ela vai interferir se o indivíduo, por exemplo, se ele vai ter sono ou se ele não vai ter sono. Esse núcleo vai enviar informações para a glândula pineal produzir melatonina. A melatonina, por sua vez, ela vai controlar ritmos coordenados juntos também com ações eferentes do núcleo supraquiasmático, que vão controlar a endocrinologia do indivíduo, o metabolismo do indivíduo e alterações comportamentais. Isso é muito interessante, que determinados animais só entrarão no ciclo estral muito por conta do ritmo circadiano, que pode ter relação com a melatonina. Então, a gente viu, esse é um dos exemplos que a gente tem, que é a luz, que é um estímulo externo, que está controlando o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é de acordo com os estímulos externos para controlar o organismo. Mas e se a gente retirar toda a luminosidade? O que vai acontecer? Os ritmos vão se manter, porque esse ciclo a gente vai entender daqui a pouco os mecanismos fisiológicos dele. A luz ela é só um estímulo que vai coordenar o ritmo circadiano com o ambiente externo. E também não é só a luz que é considerado um estímulo externo que pode controlar o ritmo circadiano. Você tem a temperatura, você pode ter alguns sons que o indivíduo consegue detectar que seja um som que só tem de manhã, um som que só tem de noite. E como eu falei, esses estímulos externos é apenas para sincronizar o ritmo circadiano com o ambiente que o organismo está. Mas, sem esses estímulos externos, eles conseguem funcionar de maneira autônoma. E aqui, a gente tem um conceito que é difícil de falar, que é os egbers. Os egbers, eles são informações oriundas do ambiente. Ou seja, todos esses estímulos externos, eles são uns egbers. E vamos supor, ali no slide anterior a gente falou da luminosidade. Mas se você tirar todos os egbers do indivíduo, o indivíduo não tem capacidade nenhuma de entender o que está acontecendo no meio externo. Eles vão ter um ritmo que é um pouco diferente do que se ele tivesse os egbers, só que a duração dele vai ser muito parecida. Esse slide aqui mostra exatamente isso. Aqui você tem um indivíduo
em que ele está tendo estímulo externo. Aqui, os pesquisadores, o que eles fizeram? Eles tiraram todos os estímulos externos do indivíduo. E você pode ver que o ritmo circadiano ele foi sendo translocado ao longo do dia do animal. Aqui a gente tem meia-noite, meio-dia e meia-noite. Então o animal ele tem esse ritmo aqui de cerca de um dia, só que o ritmo foi começando a ser translocado de acordo com o dia. Se o ritmo dele começava meia-noite, aqui agora o ritmo dele começa meio-dia. Só que você pode ver que a duração do ritmo ela é muito parecida. Vai chegar até o momento que esse vai ser translocado até ser de meia-noite para outra meia-noite. Ou seja, o indivíduo com estímulos ele estava tendo estímulos sincronizados com o meio. Você tirou isso, o estímulo parou de ser sincronizado até chegar no momento que ele ainda não é sincronizado, só que a duração dele é muito parecida com a duração dele inicial. E como eu falei, o núcleo supraquiasmático ele é um núcleo responsável pelo relógio biológico dos mamíferos. E como eu também mostrei em um slide, a gente tem a informação da luz oriunda do olho. E uma coisa interessante que eu acredito que pouca gente sabe é que essa luz ela não é detectada pelos cônios bastonetes. Vocês devem saber que os cônios bastonetes são responsáveis pela luminosidade que a gente enxerga. Se você está enxergando essa videoaula, é porque seus cônios bastonetes estão recebendo essa informação luminosa e transmitindo para o seu encéfalo. Só que a informação da luminosidade para o núcleo supraquiasmático não são os cônios bastonetes. Acredito que seja um tipo especializado de célula ganglionar capaz de identificar a luminosidade do ambiente. E essa especialização é devido a um pigmento denominado melanopsina. E agora que a gente entendeu basicamente o que é o ritmo circadiano, vamos entender os mecanismos fisiológicos que ele ocorre. Isso é muito bacana. Existe um gene na nossa célula que é chamado de gene relógio. Ele é transcrito como qualquer outro gene, é produzido no RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai para o citoplasma, que vai ser traduzido em proteínas. E essas proteínas, por sua vez, vão agir como retroalimentação negativa. Ou seja, essas proteínas vão inibir a síntese desse gene. Por consequência, se tendo a inibição desse gene, você vai ter menos proteínas sendo sintetizadas. Essas proteínas, ao longo do tempo, elas vão perdendo essa função, vão ser degradadas. Com menos proteínas, logo, você não vai ter mais essa retroalimentação negativa e você vai iniciar novamente a expressão do gene relógio. Esse ciclo ocorre de aproximadamente 24 horas. E aqui a gente pode ver mais ou menos como é que é. A gente tem um gene relógio, ele é transcrito, produzido RNA mensageiro, transcrito em proteína, que inibe a produção, a transcrição do gene relógio. Diminuição dessa proteína, você vai ter o gene relógio sendo transcrito, aumento da RNA mensageiro, proteína, inibição. Basicamente é assim que funciona. E uma coisa interessante é que esses mecanismos fisiológicos das células acreditam-se, ainda estão fazendo pesquisa, que todas as células do corpo tenham um certo relógio circadiano. E o pessoal acredita que todas as células do corpo têm um ritmo circadiano. Todas as células do corpo têm um mecanismo fisiológico parecido com esse que eu falei. Esse que eu falei especificamente é os mecanismos fisiológicos que ocorrem lá no núcleo supraquiasmático. E esse mecanismo fisiológico, acredito que ele não tem apenas no núcleo supraquiasmático, que tem eles em todas as células do corpo, e com o mesmo mecanismo de retroalimentação negativa. Porém, uma coisa que é bom deixar claro, que em condições normais, o relógio de todas as células sofre um controle mestre do núcleo supraquiasmático. E aqui só para enfatizar, basicamente isso, você tem um núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático ele vai influenciar o sistema nervoso autônomo, você vai ter a temperatura corporal, hormônios, em especial o cortisol no humano, comportamento alimentar, metabólico, locomoção, comportamento sexual em outros tipos de mamíferos. E todos esses ritmos que ocorrem no núcleo supraquiasmático, eles vão influenciar as células do corpo inteiro. Então, galera, o vídeo de hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham aprendido o que de fato é ritmo circadiano. E se inscreva no canal e uma ótima semana a todos.